Olha, geralmente quando a gente fala de inovação e inteligência artificial, a primeira imagem que vem na cabeça é, sei lá, supercomputadores. Sim, supercomputadores trabalhando naqueles laboratórios secretos ou robôs super avançados, tipo ficção científica mesmo. Exato. Mas a notícia que cruzou a nossa mesa hoje, cara, exige que a gente comece com algo bem menos glamouroso. Ah, eu já sei do que você vai falar e eu tô chocada até agora. Pois é, a Allbirds, aquela marca famosa por fazer sapatos super confortáveis, simplesmente publicou um comunicado anunciando para o mundo que agora é uma empresa de inteligência artificial. E o resultado disso é a pura magia irracional do mercado financeiro moderno, né? As ações deles dispararam, tipo 600% da noite pro dia. 600%, é muito bizarro. E a gente fica aqui se perguntando o que exatamente é um sapato com inteligência artificial, sabe? Padaria? Ou quem sabe ele processa dados em tempo real para ajudar a gente a correr mais rápido dos nossos boletos, né? Nossa, seria o meu sonho. Mas falando sério, o fato é que a sigla IA virou uma espécie de pó mágico. Se uma empresa joga isso no nome, multiplica o valor financeiro na mesma hora. Com certeza. E é com essa reflexão maravilhosa sobre o absurdo do mercado que a gente dá as boas-vindas a mais um Caso Talks. O nosso espaço diário para pegar aquele café, sentar e tentar entender as loucuras e genialidades do mundo da tecnologia. Isso aí. E a missão do nosso papo de hoje é desvendar como essa mesma tecnologia, que supostamente está nos nossos calçados, está na verdade espionando a produtividade da galera de um jeito totalmente inédito. E não para por aí, viu? A gente também vai ver como a IA tá reescrevendo as leis da física lá em Hollywood. E, pasmem, causando uma crise geopolítica gigantesca entre a Casa Branca e o Vaticano. É um roteiro que faria qualquer escritor de ficção científica achar que fomos longe demais. Total, e o que conecta tudo isso é uma transição muito clara. A inteligência artificial está saindo daquela fase teórica de gerar textinhos engraçados. Ela tá se infiltrando de um jeito muito agressivo na mecânica do nosso mundo real. E se a piada do sapato é inofensiva, a forma como a IA tá entrando no ambiente de trabalho corporativo é bem alarmante. Cara, então vamos mergulhar logo nisso. Porque a Meta, a gigante por trás das nossas redes sociais, decidiu que não basta mais saber o que os funcionários entregam no final do dia. Não, eles querem saber o como, eles querem os detalhes. Exatamente. Eles implementaram uma ferramenta interna para os funcionários lá nos Estados Unidos, chamada MCI. Que é a Model Capability Initiatives, né? Isso, e que agora já foi até rebatizada para Agent Transformation Accelerator. Um nome bonito para algo meio assustador. E o que esse acelerador faz, na prática, ele rastreia cada movimento do mouse da pessoa. Cada clique, cada tecla digitada. Dizem que até captura imagens da tela em intervalos regulares. Pois é. E a justificativa oficial da Meta é que eles precisam disso para treinar agentes de IA, para a máquina aprender a navegar em softwares complexos exatamente como um humano faria. O que revela muito sobre o estágio atual do desenvolvimento de software, sabe? Sim, porque até agora a IA foi treinada com base nos resultados. A gente dá milhões de textos, ela aprende a escrever. Mas para criar um agente que opere o seu computador no seu lugar, tipo abrir uma planilha, mandar um e-mail... Exato. A máquina precisa de dados comportamentais em tempo real. O algoritmo tem que entender toda a coreografia do trabalho humano. Mas aí que está o grande problema. A implicação de privacidade que vem nesse pacote é gigantesca. Nossa, nem me fale. Porque se o sistema rastreia cada hesitação do mouse, ele inevitavelmente vai capturar coisas que não são trabalho. Vai pegar a pausa para o café, a aba do WhatsApp aberta, a lentidão num dia ruim. E eu fico me perguntando, como isso sobrevive a uma análise jurídica séria hoje em dia? Cara, eu pensei a mesma coisa. Porque se a gente pensar em leis como a GDPR lá na Europa, que protege muitos dados dos trabalhadores, isso parece um campo minado. É impossível de atravessar por lá. Capturar a tela de alguém o dia inteiro significa pegar senhas, dados bancários abertos numa aba de fundo, conversas super confidenciais. E é exatamente por isso que esses testes mais agressivos estão restritos aos funcionários nos Estados Unidos. Onde as leis trabalhistas e de privacidade são bem mais, digamos, flexíveis para o lado da empresa. Pois é, mas o custo em segurança da informação é altíssimo. O Andrew Bosworth, que é o CTO da Meta, até avisou aos funcionários que essa coleta é um mal necessário. É a velha desculpa do mal necessário.
E o objetivo a longo prazo deles é que a máquina faça todo o trabalho operacional, deixando o humano só como um supervisor. No começo, dá aquela sensação de ter um estagiário fantasma em pé atrás da sua cadeira, só olhando a tela, né? Uma imagem aterrorizante, aliás. Muito. Mas ouvindo a explicação técnica, o buraco é mais embaixo. A IA não está só olhando, ela está construindo um esqueleto digital da nossa produtividade. Sim, ela mapeia as coordenadas exatas do eixo X e Y de cada movimento. Ela quer entender a geometria do nosso trabalho. A máquina precisa ver o trabalho chato sendo feito para aprender a fazer o trabalho chato. Essa analogia do esqueleto digital é perfeita e construir isso exige um volume de processamento e principalmente de dinheiro que desafia a compreensão. E como exige. Não é à toa que a Meta está numa guerra aberta por talentos. Eles estão oferecendo quantias obscenas para roubar engenheiros de outras empresas. Principalmente da Thinking Labs, né? Aquela startup da Mira Murati, a ex-CTO da OpenAI. A empresa já vale 12 bilhões de dólares. A corrida para criar esse agente perfeito é basicamente a nova corrida do ouro. E falando em corrida do ouro, a Amazon acabou de jogar um balde de dinheiro gigantesco nessa fogueira. Há um investimento na Anthropic. Cara, eu fiquei de cara com os números. São valores irreais. Eles anunciaram um investimento que pode chegar a 25 bilhões de dólares. Sendo 5 bilhões liberados agora e mais 20 atrelados a umas metas comerciais absurdas no futuro. Em troca, a Anthropic já fatura a loucura de 30 bilhões por ano, concordou com um negócio pesado. Eles vão gastar mais de 100 bilhões de dólares na infraestrutura da AWS na próxima década. 100 bilhões. E tem um detalhe crucial aí, eles vão usar exclusivamente os chips AWS Trainium da própria Amazon. E aqui a gente precisa descer um nível para a galera de casa entender o porquê desse movimento com os chips. Exato. Hoje, a NVIDIA tem um monopólio quase absoluto no fornecimento de hardware para inteligência artificial. Todo mundo depende das placas deles. O que a Amazon está fazendo com esse chip Trainium é tentar quebrar esse monopólio de uma vez por todas. Ao amarrar uma gigante do tamanho da Anthropic num contrato desses, condicionado ao uso dos próprios chips, a Amazon cria um ecossistema totalmente fechado. Ela não quer ser só a nuvem onde a IA roda. Ela quer construir o motor físico que faz a IA pensar. É uma jogada magistral de infraestrutura. E isso cria uma ponte perfeita para a nossa próxima pauta. Manda ver. Porque se a Amazon quer construir um motor físico e a Meta está ensinando a IA a entender a geometria de um clique na tela, o próximo passo lógico é a máquina entender as leis do mundo real fora da tela. O que nos leva ao brinquedo novo que a Netflix acabou de soltar na plataforma Hugging Face. O famoso modelo Void. Na minha opinião, um dos saltos mais impressionantes dessa geração de inteligência artificial. Sem dúvida. Até agora, as ferramentas de edição com IA eram basicamente geradores de pixels baseados em probabilidade, né? Sim, tipo, se você apaga um vaso de uma foto, a IA chuta qual deveria ser o padrão do papel de parede que estava atrás dele. Mas o Void atua sobre vídeos. E ele faz algo que vai muito além de ficar adivinhando o pixel. Foi de queixo caído. Imagina que a gente quer apagar uma pessoa que está pulando numa piscina. O sistema não vai só tampar o buraco do vídeo com uma textura genérica de água. Ele recalcula toda a física da cena. Ele altera as ondas da água, ajusta o reflexo da luz do sol, seca o concreto molhado em volta da borda. Ele literalmente prova matematicamente que aquela pessoa nunca esteve ali. É bruxaria. E para fazer essa bruxaria, eles treinaram a IA com bases de dados chamadas Kubrick e o Moto. Que não são só galerias de fotos estáticas do Pinterest, certo? Não, de jeito nenhum. São conjuntos de dados massivos de simulações físicas. Eles ensinam a IA como a gravidade puxa um objeto, como a luz passa por um fluido. Como a massa de um corpo desloca o ar, ou seja, a Netflix transformou a IA num autêntico motor de física. O modelo agora entende causa e efeito. Ele não só apaga o sujeito do vídeo, ele reescreve a causalidade do universo dentro daquela cena. Nossa, o que seria perfeito para apagar ex-namorados das fotos de férias, hein? Com certeza. O modelo recalcula a física para parecer que a pessoa viajou sozinha o tempo todo. Brilhante. Mas brincadeiras à parte, isso é genial e assustador. E se a gente transferir essa capacidade de processar física para o asfalto de verdade, chegamos no Japão
mais especificamente na Toyota e no projeto da Woven City. A cidade tecida. A filosofia central deles lá se baseia num conceito chamado Kakezan, que significa multiplicação. A ideia de multiplicar as capacidades humanas através da tecnologia, em vez de só substituir todo mundo. E a Woven City é o laboratório perfeito dessa transição do digital para o físico. Lá, eles integraram o AI Vision Engine, que é um sistema de visão computacional monstruoso que analisa a física da cidade em tempo real. E eles conectaram isso ao Integrated ANSYN System. E sabe o que esse sistema faz? Ele prevê o comportamento dos pedestres e dos ciclistas. Antes mesmo dos movimentos acontecerem, garantindo a segurança do trânsito em frações de segundo. E eles ainda trouxeram empresas focadas em novos meios de transporte, tipo a Joby Aviation, que faz aqueles táxis aéreos. Olha o arco narrativo que a gente acabou de traçar, cara. Pois é, a gente saiu de uma IA que escrevia textinho, foi para uma que rastreia a coordenada de mouse, evoluiu para uma que recalcula a gravidade da água no vídeo. E aterrissamos numa máquina que processa vetores físicos no asfalto para decidir quem freia e quem avança no cruzamento. Que no limite decide quem vive e quem morre no trânsito. O que levanta a pergunta de trilhões de dólares. Se a máquina gerencia a vida e a morte no mundo físico, quem é que escreve o código moral dessa máquina? Nossa, e essa é a ferida aberta da geopolítica de hoje. E é exatamente isso que colocou o Vaticano e o governo Trump em rota de colisão direta em abril de 2026. O que está em jogo não é mais a tecnologia pela tecnologia, mas a bússola ética por trás dela. E é importante lembrar para o pessoal de casa que a gente está aqui só relatando os fatos sem tomar partido. Com certeza. A gente traz as fontes e deixa quem nos ouve tirar as próprias conclusões. Mas os detalhes dessa briga são dignos de cinema. O Papa Leão XIV lançou pelo Vaticano um documento super pesado chamado Antiga e Nova. Que é meio que um manifesto fundador de um movimento que eles batizaram de Algorética, a ética dos algoritmos. O conselheiro do Papa para a IA, que é o Paolo Benanti, lidera esse movimento. E a exigência deles é clara. Qualquer decisão algorítmica de alto impacto tem que ter verificação humana. O Vaticano defende que uma máquina não tem alma. Não tem alma nem consciência. Então ela não pode ter a palavra final sobre o destino de um ser humano em hipótese alguma. Só que lá no Vale do Silício e em setores estratégicos do governo americano, a visão é o extremo oposto. E aí entra a figura do Peter Thiel, o bilionário fundador da Palantir, aquela gigante de defesa cibernética. Ele deu umas palestras lá em Roma recentemente que jogaram um caminhão de gasolina nesse incêndio ético. Ele simplesmente chamou qualquer tentativa de regulação da IA de, abre aspas, a caligrafia do anticristo. Cara, ele usou esse termo e óbvio que a resposta do Vaticano não foi leve. Eles classificaram a visão do tio publicamente como heresia. Mas qual é o mecanismo por trás dessa resistência das empresas de defesa? Por que rejeitar tanto uma ética universal? Porque a lógica deles, e a do Pentágono também, se baseia na dissuasão militar pura e simples. Para eles, inteligência artificial não é debate filosófico de mesa de bar. É o novo projeto Manhattan. É desenvolvimento de arma absoluta. A Palantir argumenta que a IA tem que ser tratada como um arsenal nuclear. Numa corrida armamentista, quem freia para consultar comitê de ética acaba perdendo a guerra. A velocidade e a supremacia tecnológica viram a única moralidade aceita para proteger a nação. E o que eu acho mais fascinante nisso tudo é que o Vaticano não está sozinho nessa. O mundo islâmico está indo pelo mesmo caminho. Sim, instituições teológicas como Al-Azhar e os Emirados Árabes, que criaram o modelo Falcon LLM, equipado com filtros validados pela Sharia, provam isso. As grandes religiões estão se unindo na ideia de que a moral não pode ser terceirizada para uma máquina de cálculo. E vale frisar que não tem nenhum ludismo aqui. O Vaticano não é anti-tecnologia. Eles usam uma ferramenta chamada Magisterium AI para cruzar textos teológicos. Eles têm sistema de tradução simultânea por IA rodando dentro da Basílica de São Pedro. Eles não odeiam o código. Eles só não querem que o código seja Deus. Simples assim. E acompanhar essa disputa é vital porque ela já está remodelando até as urnas lá nos Estados Unidos. A demografia americana está mudando rápido. A Igreja Católica está crescendo bastante por lá. Impulsionada muito pelos hispânicos e, por incrível que pareça, pela geração Z.
Os jovens americanos católicos pularam de 15% para 21% da população jovem recentemente. Num mundo super fragmentado pela internet, essa galera tá buscando verdades absolutas institucionais. E as políticas do governo Trump acabaram batendo de frente com essa nova demografia. O congelamento das verbas do SRAP, que é aquele programa de refugiados, somado com as políticas de deportação, fez a aprovação do governo despencar entre os católicos. E é nesse desgaste que o senador Marco Rubio surge como uma alternativa conservadora forte. O diferencial da plataforma dele é justamente abraçar essas instituições religiosas como parceiras no desenvolvimento ético da tecnologia. Ele tenta fazer uma ponte entre a moralidade tradicional e o progresso desenfreado do Vale do Silício. É um lembrete implacável de que a política ainda obedece às regras do mundo físico. Exatamente. Enquanto bilionários e papas brigam sobre algoritmos com ou sem alma, a vida real continua exigindo respostas para as coisas terrenas. O que nos joga direto para a nossa reta final do Caso Talks de hoje. Vamos descer das nuvens lá de Roma e olhar para a realidade prática. Começando por uma dança das cadeiras gigantesca na Apple. A empresa mais valiosa do mundo anunciou que o John Ternos vai assumir o cargo de CEO a partir de 1º de setembro de 2026. Substituindo o Tim Cook. E a grande curiosidade aí é que o Ternos tem formação em engenharia mecânica. E no momento onde todas as gigantes estão loucas atrás de CEOs com mentalidade de software e IA, a Apple vai lá e escolhe um engenheiro mecânico. Por quê? A resposta curta é os atrasos. A Apple sofreu muito com a implementação da nova Siri com o IA. Que precisou ser empurrada para depois de 2026 por causa de gargalos técnicos e também porque perderam muito talento para empresas tipo a Meta. A nomeação do Ternos, que é o cara que desenhou o hardware do iPad, dos AirPods e os chips do Mac, é um baita recado. É o reconhecimento de que o software até rouba as manchetes, mas é o hardware impecável que segura as pontas do império. E se o hardware importa para um celular, ele importa 1000 vezes mais para a sociedade. Porque não tem nada mais hardware do que tijolo, cimento e um teto para morar. Nossa, perfeita analogia. E o estado do Colorado está vivendo uma crise de hardware urbana pesada. O preço médio das casas lá passou de $500 milhão. A força de trabalho essencial, os professores, enfermeiros, os eletricistas estão sendo expulsos da cidade pelo preço. E a solução que o governo encontrou foi mexer num tipo diferente de programação, a legislação local. Porque leis são o código-fonte que roda a sociedade, né? E o Colorado está tentando hackear essa crise com 2 abordagens muito boas. A primeira é a HB 1001, o Home Act, que basicamente remove restrições de zoneamento para deixar ONGs e igrejas construírem moradias populares em terrenos que estavam ociosos. Mas a que eu achei brilhante mesmo foi a HB 1308. Ela permite que as pessoas dividam os lotes residenciais ao meio. Para quem é de tecnologia, isso é o equivalente a otimizar o espaço do seu servidor em vez de comprar um hardware novo. Exato. Você não precisa expandir os limites da cidade, puxar asfalto novo para os subúrbios. Você muda o código da lei e dobra a capacidade instantaneamente. Em compensação, uma outra lei, a HB 1106, que tentava congelar o preço dos aluguéis, foi derrotada feio. Prevaleceu a lógica de que teto de preço age como um bug no sistema econômico. Se não tem retorno, o construtor para de construir e a oferta some de vez. É impressionante o contraste das velocidades em que a gente vive. No mundo digital, as coisas são de uma fluidez absurda. Olha o nosso dia a dia. Com um teclado SwiftKey da Microsoft ou aquele Quick Share, ou até o botãozinho escondido no Google Lens de mandar para o computador. Qualquer um tira foto de um texto no Android e em menos de 1 segundo está colado lá no PC. Os ecossistemas se comunicam como água. Mas na hora de aprovar uma licença na prefeitura para subir 4 paredes de tijolo, o sistema parece que roda em disquete ainda. E a nossa obsessão por essas estruturas digitais tão rápidas cega a gente para a fragilidade delas. A tecnologia avança, mas os buracos de segurança avançam junto. O que aconteceu nesse fim de semana prova isso. O site da Seiko, lá nos Estados Unidos, gigante de relógios de luxo, foi hackeado. Os caras desfiguraram a área de imprensa do site e exploraram uma vulnerabilidade no ecossistema do Shopify para roubar dados vitais. E ainda deram um prazo de 72 horas para receber o resgate, senão iam vazar tudo.
A gente constrói esses castelos digitais globais. E esquece a porta dos fundos aberta, comprometendo toda a operação. O que amarra perfeitamente as pontas da nossa conversa hoje, né? Começamos dando risada da Allbirds tentando surfar na onda da IA. Passamos pela Meta dissecando nossos cliques no mouse. Vimos a Netflix reescrevendo a física das sombras e a briga gigante entre o Vale do Silício e o Vaticano sobre a moralidade das máquinas. Para no final lembrar que o teto de cimento e a segurança dos dados vão sempre cobrar conta no mundo real. É um panorama de transformações muito avassaladoras. E eu não podia ir embora sem deixar um último pensamento provocativo para a galera de casa fretar a cabeça hoje. Ixi, lá vem. Manda. Pensa bem nas peças do quebra-cabeça de hoje. Se a IA já mapeia o nosso ritmo de trabalho e a nossa hesitação no mouse, igual a Meta quer, Certo. e se ela já reescreve a física de um vídeo com um realismo imperceptível, como o modelo VOAID faz? Eu tô sentindo drama. A pergunta é, quanto tempo falta em capacidade de processamento puro para uma IA gerar um programa de análises inteiro? Ai, meu Deus. Um programa que soe perfeitamente natural. Como duas pessoas tomando café, respirando nos momentos certos, dando risada e dissecando notícias absurdas. Igualzinho a nós dois agora. E com esse calafrio existencial batendo forte na espinha, a gente encerra o episódio de hoje, cara. Olha, se a gente for só linhas de código rodando num servidor da Amazon... Pelo menos o nosso desenvolvedor colocou uma ótima química e senso de humor no nosso algoritmo, né? É o mínimo que a gente merecia. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou o Caso Talks até aqui. Não esqueçam de voltar amanhã, porque a única certeza é que o mundo vai inventar outra loucura pra gente analisar. Exatamente. Processem as informações de hoje com cuidado e aproveitem a vantagem de ainda usarmos mentes humanas para fazer isso. Com certeza. Não deixem de curtir o programa e compartilhar com os amigos que curtem tecnologia e geopolítica. E a tradição sagrada, né? O pessoal de casa pode comentar para provar que a galera chegou até o final. O código de hoje nos comentários pode ser a frase sapato inteligente. Ou, para testar a agilidade de digitação da galera, comentem a maravilhosa palavra Bicharracosaurus. A gente achou essa maravilha no dicionário hoje e decidimos eternizar aqui. Um grande abraço a todos e fiquem de olho no Estagiário Fantasma avaliando os cliques. Até amanhã!